universo de dualidades onde o bem e o mal dançam em uma eterna valsa, há uma verdade perturbadora que poucos ousam encarar. A bondade, quando passiva, pode ser tão destrutiva quanto a mais cruel das intenções. Você está pronto para desvendar o paradoxo da boa pessoa e descobrir como a sua busca por ser virtuoso pode estar, ironicamente, pavimentando o caminho para a escuridão? Essa é a essência do paradoxo que exploraremos hoje. Um dilema que ecoa nas palavras de pensadores como John Stuart Mill, que advertiu: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E, de forma ainda mais perturbadora, nas reflexões de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, onde a crueldade se manifesta não em atos grandiosos de vilania, mas na ausência de pensamento crítico, na adesão cega a sistemas, na fria indiferença. Neste mergulho profundo, vamos desvendar como a passividade e a busca por uma bondade superficial podem nos afastar da nossa verdadeira essência, transformando-nos em cúmplices silenciosos de um mundo que, ironicamente, se deteriora pela ausência de uma bondade genuína e ativa. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre ser uma boa pessoa e descobrir o caminho para uma autenticidade que transcende a mera conformidade. O paradoxo da boa pessoa reside na sua aparente contradição. Como alguém intrinsecamente bom pode paradoxalmente contribuir para o mal? A resposta, muitas vezes, não está em atos de maldade deliberada, mas na ausência de ação, na omissão. Imagine um jardim que, por falta de cuidado, é invadido por ervas daninhas. A intenção do jardineiro pode ser boa, mas sua inação permite que o caos se instale. Da mesma forma, a indiferença, o silêncio diante da injustiça, a recusa em se posicionar, são as sementes que germinam o mal no solo da sociedade. É fácil condenar o vilão explícito, o agressor, o corrupto. Mas e o bom cidadão que vê a injustiça e desvia o olhar? Aquele que se cala para não se indispor, que não se envolve para não comprar briga? Aquele que, em nome da paz, permite que a opressão floresça? Será que a sua bondade não é, na verdade, uma forma sutil de covardia? Uma fuga da responsabilidade moral que a existência nos impõe? Hannah Arendt, ao analisar o julgamento de Adolf Eichmann, cunhou a perturbadora expressão banalidade do mal. Eichmann não era um monstro sádico no sentido tradicional. Ele era um burocrata, um homem comum que simplesmente cumpria ordens. Sua maldade não era radical, mas superficial, enraizada na sua incapacidade de pensar, de refletir criticamente sobre as consequências de suas ações. Ele não odiava os judeus. Ele apenas os via como números, como um problema a ser administrado. Essa é a face mais insidiosa do paradoxo da boa pessoa. A capacidade de cometer ou permitir atrocidades sem sentir culpa, sem reconhecer a própria participação no mal. Quando a consciência adormece, quando a empatia é anestesiada pela rotina, pela burocracia, pela conformidade social, o bom indivíduo se torna uma engrenagem na máquina da destruição. Quantas vezes em nosso dia a dia nos tornamos cúmplices da banalidade do mal ao ignorar a dor alheia, ao aceitar a injustiça como normal, ao nos conformar com o status quo? A busca incessante por ser aceito, por se encaixar nos padrões de bondade impostos pela sociedade, pode nos levar a uma profunda perda de autenticidade. Quantas vezes você já se viu sorrindo quando queria chorar, concordando quando queria discordar, agindo de forma que não condiz com seus valores mais profundos, apenas para ser visto como bom? Essa máscara social, embora possa trazer aceitação superficial, corrói a alma, criando uma cisão entre quem você é e quem você finge ser. Essa conformidade é um terreno fértil para a indiferença. Quando estamos mais preocupados em manter a imagem de boa pessoa do que em agir de acordo com nossa bússola moral interna, nos tornamos vulneráveis à manipulação, à passividade, o medo do julgamento, o desejo de pertencimento, a aversão ao conflito. Tudo isso pode nos empurrar para um abismo de inação, onde a bondade se torna uma desculpa para a covardia.
Será que a sua bondade não é, na verdade, um grilhão que o impede de ser verdadeiramente livre e autêntico? Como escapar desse labirinto de conformidade e inação? A chave reside na redescoberta da nossa capacidade de pensar, de questionar, de sentir. Não se trata de se tornar um rebelde sem causa, mas de cultivar uma consciência crítica que nos permita discernir entre a bondade genuína e a mera aparência. É um processo doloroso, sim, pois exige que confrontemos nossas próprias sombras, nossos medos mais profundos. Mas é um caminho necessário para a verdadeira liberdade. Imagine a sociedade como um vasto oceano. As boas pessoas que se calam diante da injustiça são como gotas d'água que individualmente parecem insignificantes, mas que juntas formam a correnteza que arrasta a embarcação da humanidade para o abismo. Mas e se cada gota decidisse remar contra a corrente? E se cada indivíduo, por menor que se sinta, decidisse fazer a sua parte, por mais ínfima que pareça? A maré mudaria. A direção seria outra. Será que estamos presos em um ciclo de auto-engano, onde a nossa bondade é apenas uma forma sofisticada de evitar a responsabilidade? A verdadeira bondade não é passiva. Ela é ativa, corajosa, muitas vezes desconfortável. Ela exige que nos levantemos, que falemos, que hajamos, mesmo quando o mundo nos diz para ficarmos quietos. Ela exige que abracemos a complexidade da existência, que aceitemos que a vida não é um conto de fadas onde o bem sempre vence sem esforço. A vitória do bem exige sacrifício, exige confronto, exige a coragem de ser imperfeito, mas autêntico. Carl Jung nos ensinou sobre a importância de integrar a nossa sombra, os aspectos de nós mesmos que reprimimos, que consideramos maus ou inaceitáveis. O paradoxo da boa pessoa nos convida a olhar para essa sombra coletiva, para o mal que reside não apenas nos outros, mas em nossa própria capacidade de indiferença. Ao reconhecer e integrar essa sombra, ao invés de negá-la, podemos nos tornar mais completos, mais conscientes e, paradoxalmente, mais capazes de uma bondade verdadeira e eficaz. Não se trata de abraçar o mal, mas de compreendê-lo, de reconhecer sua presença em nós e no mundo, para que possamos combatê-lo de forma mais eficaz. A ignorância não é uma bênção, é uma maldição que nos torna vulneráveis. A verdadeira sabedoria reside em encarar a escuridão de frente, em aceitar a dualidade da existência, para que possamos, então, escolher conscientemente o caminho da luz, não por imposição, mas por convicção. Você está pronto para encarar a sua própria sombra? Ser uma boa pessoa é um rótulo que muitas vezes nos é imposto, uma expectativa social que pode nos paralisar. Fazer o bem, por outro lado, é uma escolha ativa, uma série de decisões diárias que exigem coragem e discernimento. A diferença é sutil, mas abissal. A primeira é uma identidade passiva, a segunda, uma ação transformadora. A primeira busca a aprovação, a segunda, a justiça. A primeira se esconde no conforto da inação, a segunda se expõe ao risco da confrontação. Quantas vezes nos justificamos com a intenção, mas falhamos na execução? Eu sou uma boa pessoa, mas não posso fazer nada sobre isso. Essa frase tão comum é a melodia da indiferença, o hino da passividade. A verdadeira bondade não se contenta com a intenção. Ela exige a manifestação, a materialização. Ela não se esconde atrás da desculpa da impotência. Ela busca a ação, por menor que seja. Uma única vela acesa pode dissipar a escuridão de um quarto inteiro. Uma única voz que se levanta pode inspirar um coro. O paradoxo da boa pessoa nos força a confrontar essa dicotomia. Não basta ser bom. É preciso fazer o bem. E fazer o bem, muitas vezes, significa ir contra a corrente, desafiar o status quo, incomodar os confortáveis. Significa abraçar a complexidade, a ambiguidade, a incerteza. Significa aceitar que a bondade não é um estado de paz perpétua, mas uma batalha constante contra a inércia, contra a apatia, contra a própria sombra.
O caminho para transcender o paradoxo da boa pessoa não é um manual de regras, mas um convite à introspecção profunda. É um chamado para uma revolução silenciosa dentro de você. Uma revolução que começa com a honestidade brutal de reconhecer suas próprias falhas, suas próprias indiferenças, seus próprios medos. É um processo de desconstrução das ilusões de bondade superficial, para que a bondade genuína possa emergir. Essa revolução exige que você se torne um observador atento de si mesmo e do mundo. Que você questione as narrativas dominantes, que você desafie as convenções, que você se recuse a ser uma engrenagem cega em um sistema que perpetua a injustiça. Que você se atreva a sentir, a se importar, a se indignar. Que você encontre a coragem de agir, mesmo quando o medo o paralisa. Pois é na ação, por menor que seja, que a verdadeira bondade se manifesta. E é na manifestação que o paradoxo se dissolve, revelando a autenticidade que reside em cada um de nós. Frequentemente, a busca por ser uma boa pessoa se transforma em uma armadilha de autoilusão. Nós nos convencemos de nossa própria virtude por meio de pequenos atos de caridade, de palavras gentis ou de uma postura politicamente correta, enquanto ignoramos as grandes questões morais que nos cercam. Essa é a bondade cosmética. Uma fachada que nos permite dormir à noite sem confrontar as verdadeiras implicações de nossa existência. É como pintar uma casa em ruínas. A aparência é agradável, mas a estrutura interna está comprometida. Essa autoilusão é perigosa porque nos impede de crescer. Se já nos consideramos bons, não há incentivo para aprimoramento, para a reflexão profunda, para a ação transformadora. A complacência se instala, e com ela, a estagnação moral. O verdadeiro crescimento, a verdadeira bondade, emerge da humildade de reconhecer nossas imperfeições, nossas falhas, e da coragem de confrontá-las. A bondade não é um destino, mas uma jornada contínua de autodescoberta e aprimoramento. O silêncio, muitas vezes, é a voz mais alta. O silêncio da boa pessoa diante da injustiça é um grito que ecoa, legitimando a opressão. Não é preciso empunhar uma arma para ser cúmplice. Basta cruzar os braços, fechar os olhos e virar as costas. A história está repleta de exemplos de atrocidades que foram perpetuadas não pela força bruta de tiranos, mas pela inação de milhões de boas pessoas que escolheram o conforto da indiferença. O Holocausto não foi apenas obra de Hitler e seus seguidores. Foi também o resultado do silêncio de muitos que se consideravam bons e que, por medo, apatia ou conveniência, permitiram que o mal florescesse. Essa é a lição mais sombria do paradoxo da boa pessoa. A de que a ausência de maldade ativa não equivale à presença de bondade. A bondade exige uma postura proativa, uma vigilância constante, uma disposição para intervir, para defender, para proteger. Ela exige que a nossa voz se eleve, mesmo que trêmula, mesmo que solitária, pois é no coro das vozes que se recusam a calar que a verdadeira mudança acontece. Você está disposto a quebrar o silêncio? Por que então nos calamos? Por que a inação se torna um refúgio tão sedutor? A psicologia nos oferece algumas pistas. O medo da rejeição social, o desejo de pertencimento, a aversão ao conflito, a sobrecarga de informações que nos anestesia diante da dor alheia. Tudo isso contribui para a paralisia moral. É mais fácil desviar o olhar, justificar a inação com a desculpa de que não é problema meu ou não posso fazer nada. Mas essa é uma ilusão perigosa. Cada vez que nos calamos, cada vez que viramos as costas, estamos reforçando a ideia de que a injustiça é aceitável, que a crueldade é inevitável. Estamos, de fato, contribuindo para a normalização do mal. A passividade não é neutra, ela é uma força ativa que sustenta o status quo, que permite que as sombras se aprofundem. É como um músculo que atrofia por falta de uso. A nossa capacidade de empatia, de indignação, de ação, diminui a cada vez que a negligenciamos. O
O autoconhecimento é a primeira linha de defesa contra essa paralisia. Ao compreendermos nossas próprias motivações, nossos medos, nossas fraquezas, podemos começar a desmantelar as barreiras que nos impedem de agir. É um processo de desnudamento, de confrontação com a nossa própria humanidade, com a nossa capacidade tanto para o bem quanto para o mal. Somente ao reconhecer a nossa própria sombra podemos verdadeiramente abraçar a luz. Reprimir a nossa capacidade de indignação, de ação, de confronto com a injustiça tem um custo. A alma, em seu silêncio, grita. A energia que seria usada para a ação se volta para dentro, manifestando-se como ansiedade, depressão, um vazio existencial. A boa pessoa que se cala paga um preço alto pela sua aparente paz. A paz verdadeira não é a ausência de conflito, mas a presença de justiça. E a justiça exige voz, exige ação, exige a coragem de se levantar. É um fardo pesado carregar o peso da inação, mesmo que inconscientemente. A dissonância cognitiva entre o que acreditamos ser e o que realmente fazemos cria uma rachadura na nossa psique. Essa rachadura, se não for endereçada, pode se aprofundar, levando a um estado de apatia crônica, onde a vida perde o seu brilho, o seu propósito. A verdadeira plenitude, a verdadeira paz, só pode ser alcançada quando alinhamos nossas ações com nossos valores mais profundos. Quando a nossa bondade se torna uma força ativa no mundo e não apenas uma intenção silenciosa. Você está disposto a ouvir o grito silencioso da sua alma? O paradoxo da boa pessoa, portanto, não é uma condenação, mas um convite. Um convite para uma redefinição radical do que significa ser verdadeiramente bom. Não se trata de uma bondade passiva, que se esconde na sombra da indiferença, mas de uma bondade ativa, que se manifesta na coragem de agir, de falar, de se posicionar, mesmo diante do desconforto. A verdadeira liberdade, portanto, não reside em evitar o conflito, mas sim em abraçar a complexidade da existência, em reconhecer a nossa própria capacidade para o bem e para o mal e em escolher, a cada instante, o caminho da autenticidade e da ação. Que este vídeo seja um espelho, refletindo não apenas o mundo exterior, mas também as profundezas da sua própria alma. Que ele o inspire a questionar as suas próprias verdades, a confrontar as suas próprias sombras e a despertar para uma bondade que não é apenas um rótulo, mas uma força transformadora. Pois é somente quando nos recusamos a ser meros espectadores da vida, quando nos tornamos protagonistas da nossa própria história e da história do mundo, que o paradoxo se dissolve e a verdadeira essência da boa pessoa, aquela que age, que se importa, que se levanta, finalmente emerge. Que a sua jornada seja de constante despertar, de coragem inabalável e de uma bondade que ecoa não apenas em palavras, mas em cada uma das suas ações.